A paz do Senhor, meus irmãos, aqui quem está falando é o Mardoni Lima do canal Mensagem do Evangelho. Vai tudo bem com você? Eu espero que sim, mas se porventura não tiver, eu tenho certeza que a palavra de hoje vai alimentar a sua alma e fortalecer o seu espírito, amém? Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, porque toda vez que a gente postar um vídeo novo, o YouTube vai lhe notificar. A palavra que traremos hoje é a respeito das 5 ações de Deus ou as 5 manifestações de Deus para com o ser humano. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se arraste sobre a terra. Nesse versículo nós vemos que depois que Deus concluiu a criação da terra, dos animais, dos céus, dos anjos, dos grandes animais marinhos, Deus agora resolve fazer o ser humano. Só que Deus ele traz uma característica diferente para esse ser humano. Nesse versículo vemos que parece haver uma concordância entre a Trindade, pois Deus diz, façamos o homem. E Deus faz o homem conforme a sua imagem e semelhança. Nenhum dos seres criados, nem anjos, nem animais, tiveram a imagem e a semelhança de Deus. Porém, Deus colocou no ser humano a sua imagem e a sua semelhança. A segunda ação, ou a segunda manifestação, está lá em Gênesis 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Nós vemos que, depois que Deus concluiu a formação do homem, ele soprou nas suas narinas. Aquele homem passou a ser alma vivente. É bem interessante porque Deus ele sopra no nariz do homem. Então vemos que Deus ele dá o seu fôlego de vida para o homem. E aquele homem agora passa a andar, a se movimentar, ter o seu próprio conhecimento, fazer suas próprias ações. Ele passou a ter o fôlego de vida de Deus dentro dele. A terceira manifestação, a terceira ação de Deus na vida do ser humano, na vida do homem, está lá em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus então envia seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer no lugar do homem, levar sobre ele os seus pecados, para que o homem pudesse herdar a vida eterna, pelos méritos de Cristo. Então, a terceira característica, a terceira ação de Deus a favor do homem foi enviar o seu Filho amado, para que ele morresse no lugar do homem, levando assim sobre ele os seus pecados, para que o homem pudesse alcançar a vida eterna através de Cristo Jesus. A quarta ação, a quarta manifestação de Deus na vida do ser humano está lá em Atos 2, versículo de 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como que um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhe apareceram línguas como que de fogo, que se distribuíram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Depois de Cristo ter concluído toda a lei e os profetas que estavam escritos a respeito dele do Antigo Testamento, levando sobre si os pecados da humanidade, para que o homem pudesse ser reconciliado com Deus através de Cristo na cruz. Então, alguns dias depois, Deus enviou o seu Espírito Santo para habitar dentro do homem, para poder estar com o homem. E aqui em Atos capítulo 2 registra como foi a chegada do Espírito Santo na vida do ser humano. Então nós vemos aqui mais uma ação de Deus para com o ser humano, enviando o seu Espírito Santo para habitar com ele. A quinta ação, ou a quinta manifestação de Deus na vida do ser humano, está lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 1 ao 4, que diz: Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céus e a primeira terra. O mar já não existe. Eu vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo.
E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: Eis aí o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então vemos aqui que das muitas ações de Deus, destacamos essas 5 para mostrar que Deus, primeiro, deu a sua imagem e a semelhança ao ser humano, depois o fôlego de vida, depois ele deu o seu Filho em favor do ser humano, depois mandou do seu Espírito para habitar com o ser humano e por último, ele dará a casa, os céus, para que nós possamos habitar Deus, e ele será o seu Deus e nós seremos o seu povo.